Boa noite a todos. E é normal o Odair esquecer o tema, porque foi tudo assim muito de última hora, né? E assim que é gostoso. Eu sempre falo, nas casas onde eu vou, que cada vez que eu tenho oportunidade de fazer uma palestra, é um presente que a espiritualidade coloca nas minhas mãos. E graças a Deus eu tenho recebido muitos presentes. Essa semana, o único dia que eu ia ficar sem era hoje. Ganhei. Então eu estou assim, muito feliz de estar aqui com vocês, fazendo a palestra. E outro dia, eu estava ouvindo uma palestra, eu acho que era do Dr. De Luca. E ele gosta sempre de colocar algum acontecimento envolvendo o Chico nas palestras dele. E teve uma que eu estava ouvindo, e ele falava assim que numa certa ocasião, o Chico estava cercado de amigos, né, espíritas, e então um deles perguntou para ele: Chico, você que está sempre atualizado, sempre aí inteirado de tudo que acontece no movimento, qual é, Chico, a novidade da doutrina? E, segundo o Dr. De Luca, então, o Chico respondeu: a novidade continua sendo o Evangelho. Então eu fico muito feliz de estar aqui hoje trazendo uma novidade, porque o tema é o sacrifício mais agradável a Deus, que faz parte do capítulo 10 do Evangelho, nos itens 7 e 8, onde Jesus, se referindo às oferendas no altar, que era um hábito comum entre os judeus daquele tempo, inclusive com o sacrifício de animais, Jesus coloca que o sacrifício do nosso próprio ressentimento é o mais agradável a Deus. E a passagem evangélica diz assim: se, portanto, quando fordes depor vossa oferenda no altar, vos lembrardes de que o vosso irmão tem qualquer coisa contra vós, deixai a vossa dádiva junto ao altar e ide antes reconciliar-vos com o vosso inimigo, depois então voltai a oferecê-la. E a leitura dessa passagem deixa claro que Jesus não se mostrava nem um pouquinho preocupado com o culto externo. Ele mesmo afirmou que não veio para destruir as leis. Grande conhecedor da alma humana, ele sabia que tudo seria diferente, que tudo começaria a mudar quando o homem entendesse que a sua relação com Deus está muito acima de qualquer ritual e que o verdadeiro altar é o da nossa própria consciência, onde nós devemos oferecer diariamente o esforço para vencermos os nossos instintos inferiores e, muito particularmente, o esforço do perdão. Esse sim, um sacrifício real e que traz resultados efetivos, porque nos obriga a sairmos do exterior e nos voltarmos para dentro de nós mesmos. Mas os tempos passaram, os costumes se modificaram e os ensinamentos de Jesus continuam sempre atuais. Até porque, apesar deles, quantas vezes nós ainda nos pegamos sacrificando o nosso tempo e muitas vezes a própria saúde na busca de recompensas materiais imediatas, totalmente esquecidos de espiritualizar o sacrifício. E também porque esse sacrifício proposto por Jesus, o perdão, para nós continua sendo um assunto bem delicado. Como é que nós podemos pensar em perdoar determinadas situações, determinados fatos que nós não conseguimos nem esquecer? Mas, para que nós consigamos ter uma compreensão relativa dos ensinamentos, das palavras de Jesus, nós precisamos ter em mente que ele sempre se dirigiu
ao espírito imortal. Jesus nunca falou ao ser material que estava ali na sua frente. E apesar de nós insistirmos em associar sacrifício com renúncia, renúncia de alguma coisa que para nós é importante, para conseguirmos outra ainda mais valiosa no nosso conceito, o que demonstra o quanto o nosso conceito de sacrifício ainda é superficial do ponto de vista espiritual. Sacrifício significa sempre um passo a mais, um passo adiante no crescimento, no progresso. E não necessariamente renunciar, mas ressignificar, dar um novo valor. E aí, perdoar não precisa ser esquecer aquelas experiências que afinal fazem parte da nossa vida, fazem parte do nosso acervo de aprendizados, mas dar a esses fatos que nos marcaram uma nova dimensão, a ponto de nos livrarmos do sofrimento que a lembrança causa, a ponto de lembrarmos sem sofrermos, sem nos ferirmos, porque as mágoas, as ofensas, elas têm o tamanho exato, elas têm a exata proporção que nós dermos a elas. E o não perdão é sempre uma tentativa equivocada da nossa parte de atingirmos a outra pessoa, como se isso fosse trazer algum tipo de justiça para nós. É como se perdoando o outro, nós estivéssemos deixando a pessoa sair impune, apesar do mal que nos causou. E aí, para punir os outros, o outro, nós nos aprisionamos, nos escravizamos a essa pessoa e nos mantemos em cativeiro, com o pensamento fixo, em circuito fechado na mágoa, permitindo que ela se transforme em ressentimento. E o ressentimento, ele é fruto do nosso atraso moral. Porque ressentir quer dizer sentir de novo e tornar a sentir muitas e muitas vezes. E o pior é que ressentimento mata. Ele mata a nossa alegria, mata a nossa esperança, mata a nossa capacidade de perceber a beleza da vida. A cada ressentimento, a mágoa vai se aprofundando, vai tomando conta, vai desequilibrando o nosso psiquismo, as nossas emoções, até atingir o nosso corpo físico como doença. E no livro Conflitos Existenciais, Joana de Ângeles ainda aborda outro aspecto importantíssimo desses sentimentos negativos que nós agasalhamos dentro de nós. Ela diz assim: a fixação mental daquele que cultiva o fel da amargura estabelece vinculações psíquicas nefastas com outras mentes em desalinho, dando início a obsessões gravíssimas. E esses sentimentos negativos, esses sentimentos tóxicos, não comprometem só a vida presente, não. Eles permanecem conosco, produzindo em nós todo o mal que conseguem produzir, todos os seus efeitos danosos, até que nos reconciliemos com o adversário do passado. Mas também, isso não significa que nós, por sermos espíritas, temos que arrumar uma fórmula mágica, temos que dar um jeito de jamais sentir raiva, que em hipótese nenhuma nós podemos nos magoar, que nós precisamos tirar assim, de letra, esses sentimentos que ainda fazem parte de todos nós que habitamos esse planeta. É claro que não, nós ainda
sabemos, né, não atingimos esse patamar e não devemos piorar mais a situação nos enchendo de culpa. A doutrina espírita, ela é libertadora sempre em todos os aspectos. E o que nos cria problemas não é a raiva que nós sentimos diante da dor, de uma situação onde nós ficamos realmente indignados, até porque normalmente a raiva é um sentimento passageiro. Se a gente deixar fluir um tempinho sem alimentar aquilo, ela passa. O que realmente nos causa problemas é quando nós ficamos revivendo aquele momento a cada instante, permitindo para que aquela raiva se transforme em mágoa e depois em ressentimento. E Joana de Ângeles nos orienta então que diante dessas situações onde nós sentimos que estamos predispostos a agasalhar sentimentos dentro de nós que não podem prosperar, que não devem prosperar, e não devem porque não são saudáveis, porque não nos fazem bem, porque vão nos fazer estacionar, e a nossa meta é evoluir diante de situações que despertam em nós esse tipo de sentimento. O primeiro passo é, sem nenhuma culpa, reconhecermos sim que naquele momento, diante daquela situação, nós estamos sentindo raiva. E uma vez elaborado isso, num segundo momento, nós vamos nos questionar por que é que a atitude do outro nos atingiu daquela forma. E através desse processo que Joana chama de racionalização da raiva, nós vamos acabar chegando à conclusão. Claro que, se usarmos de sinceridade conosco mesmos, que nós tivemos participação ativa para que esse sentimento se instalasse dentro de nós. Não foi o outro que produziu a raiva em mim, ele não tem esse poder. O sentimento de inferioridade, a abertura para a ofensa já existia dentro de mim, senão o fato não teria me atingido de tal forma. É como se aquilo, o fato ocorrido ou a palavra proferida fosse a chave certinha, que de repente abriu uma porta que eu, inconscientemente, claro, havia trancado cuidadosamente. E tudo que eu queria era que ela permanecesse lá, quietinha. Mas a partir dessa compreensão, da compreensão que nós somos responsáveis pelo que se passa dentro de nós, nas nossas emoções, que nós não podemos terceirizar, não podemos atribuir culpa a terceiros, responsabilidade nossa. A partir daí, naturalmente, nós começamos a refletir sobre o desequilíbrio da outra pessoa, daquela que supostamente nos ofendeu. E isso faz com que a mágoa vá se diluindo, com que ela vá perdendo terreno, e impede que aquilo fique se repetindo continuamente dentro de nós, na nossa emoção, na nossa emotividade, o que não significa absolutamente que nós estejamos sendo coniventes com o desrespeito, com a ironia de pessoas ao nosso redor, que muitas vezes agem sim, sem medir muito as consequências dos seus atos. Todos nós somos credores de respeito e de consideração, mas a partir do momento em que nós nos apropriamos da nossa cota de responsabilidade em todos os acontecimentos da vida, nós deixamos de ficar ali nos lamentando e usamos a nossa energia para modificar a situação que nos incomoda. Nós nos colocamos, estabelecemos limites. Isso também é exercício de autoestima. E aquele que se ama, que se valoriza, não se magoa facilmente, não. Além disso, mágoa, ressentimento fazem de nós pessoas amargas, infelizes, tristes. E a tristeza
faz com que a glândula hipófise, falamos na glândula hipófise na palestra passada de caridade, é uma glândula importantíssima, responsável por várias funções no nosso organismo, inclusive pelo funcionamento de outras glândulas. Ela fica na direção do céu da boca. Quando a gente coloca a língua no céu da boca, a gente está mais ou menos ali, próximos dela. A tristeza faz com que a glândula hipófise aumente a produção do ACTH, que é um hormônio que estimula as suprarrenais a secretarem o cortisol. E o cortisol, em quantidade elevada por tempo prolongado, inibe o nosso sistema imunitário. Ou seja, a tristeza nos coloca vulneráveis a várias doenças graves, porque ela interfere no funcionamento das nossas glândulas, de diversos órgãos e até na reprodução das nossas células, podendo inclusive dar origem às neoplasias, ou seja, aos tumores cancerosos. Por outro lado, o amor e o perdão também têm ressonância na intimidade das nossas células. Eles têm o poder de modificar toda a química do nosso organismo e de influenciar positivamente a nossa saúde. Quando nós estamos bem interiormente, quando nós agimos com serenidade, com amorosidade, as nossas glândulas secretam os hormônios da paz, da alegria, da felicidade, a serotonina, a endorfina, a ocitocina, que são verdadeiras vacinas que fortalecem, vacinas naturais, que fortalecem todo o nosso sistema imunológico. E é por isso que perdoar não é para pessoas que não têm amor próprio, não. Como de vez em quando a gente ouve alguém dizendo por aí, muito pelo contrário, o perdão é para pessoas com maturidade, para pessoas que amam a si mesmas e que têm discernimento suficiente para saber que está nas suas mãos o poder de decisão por uma vida melhor e mais saudável em todos os aspectos. E nesse processo todo, na nossa busca de uma vida melhor e mais saudável, nós não podemos prescindir do recurso poderoso da oração. A prece nos equilibra. Ela nos permite captarmos de forma mais direta, mais intensa, os conselhos dos benfeitores espirituais e nos fortalece para que, aos poucos, consigamos ir vencendo as tendências inferiores que ainda trazemos conosco. Mas orar só não basta. Além de captarmos as energias do alto, nós precisamos mantê-las conosco. E isso nós fazemos através dos nossos pensamentos, sentimentos e atitudes, ou seja, é trabalho, é o orar e arar. E aí, a gente pode até fazer um paralelo com a situação daquele médium que, no dia da reunião mediúnica, procura policiar os seus pensamentos, cuida para não proferir palavras de baixo calão, se abstém, se priva de determinados alimentos, tudo como preparação para os trabalhos da noite. Mas, nos outros dias da semana, ele age como se absolutamente não estivesse comprometido com a tarefa. Será? Será que nos preservarmos de tudo aquilo que pode nos desarmonizar um dia na semana é suficiente para nos colocar em sintonia com os espíritos do bem? E ainda que fosse assim, isso é o suficiente para nós. Sintonizarmos os benfeitores espirituais uma vez por semana e aqui, dentro do centro. Hoje, todos nós
pelo conhecimento que já possuímos, pelo muito que já recebemos, temos a necessidade e a responsabilidade de utilizarmos e transmitirmos os ensinamentos espíritas, que acima de tudo são éticos e são morais, de praticá-los não só aqui dentro, mas principalmente lá fora, na nossa convivência com o mundo, na nossa vida de relação, porque se não for assim, nós vamos ficar indefinidamente ouvindo palestra, tomando passe, água fluidificada, remédios e doentes. Emmanuel, ele diz assim: o pastor conduz as ovelhas, conduz o rebanho, mas são as ovelhas que andam com as próprias pernas. E é por aí, com a prece também acontece coisa semelhante. As nossas orações não terão valor pela quantidade ou pela beleza das nossas palavras. O que vale é a sinceridade com que nos dirigimos ao Pai. Não adianta nada nós usarmos de um português impecável, de palavras lindíssimas, e ficarmos ali 1 hora rogando a Deus que nos perdoe, que perdoe os nossos deslizes, que nos conceda novas oportunidades, se nós agimos de forma completamente diversa nos nossos relacionamentos. Nós precisamos, na medida do possível, claro, fazermos da nossa vida uma prece. E isso absolutamente não significa que nós então tenhamos que nos tornar santos, não. Basta sermos sinceros, honestos e caridosos sempre, onde quer que estejamos, para que a nossa prece chegue ao Pai. Outro dia eu ouvi uma frase que eu achei perfeita para esse momento e para esse tema. Sentir ressentimento é como pegar uma brasa e tentar acertar, jogar no outro, aquele que nos ofendeu. Se nós vamos conseguir acertar ou não, isso nós não sabemos. Mas o que é certo é que a nossa mão vai arder, ela vai ficar queimada. O ressentimento é essa queimadura na nossa saúde física, psíquica e espiritual. Quando nos ensinava a perdoar, Jesus queria dizer para não ficarmos com a brasa na mão, porque ela fere profundamente. Sempre, em todos os seus ensinamentos, ele tentou nos mostrar que nós só seremos saudáveis, felizes e prósperos espiritualmente através do bom relacionamento com o próximo, que pelo próximo chegamos a Deus. E hoje a doutrina espírita nos revela os ensinamentos de Jesus como verdades científicas, porque para o grande cientista cósmico, amar, perdoar, ser fraterno, ser pacífico, sempre foram muito mais do que preceitos religiosos. Então, nós precisamos urgentemente mudar a nossa forma de encarar a vida. Precisamos deixar de lado esses sentimentos menores, essas coisas sem importância, confiantes de que o tempo vai realizar todas as transformações necessárias naqueles que, porventura, tenham errado conosco. E citando ainda uma vez Joana de Ângeles, ela diz que quando nós estamos dispostos a mudarmos para melhor, todo o nosso campo mental irradia energias que vão contribuir para a realização da nossa meta. E o que acontece daí para frente não é nenhum milagre, não, mas é o resultado do nosso esforço, do nosso trabalho. Para ficarmos magoados, ressentidos e doentes, basta permanecermos
inertes. Para perdoar é preciso agir. E Jesus sempre nos convidou à ação. O perdão é uma atitude minha. Individual, ela independe do outro. Da mesma forma que eu me aprisionei, eu me liberto. E liberto, o espírito cresce, progride e aprende que perdoar é só o começo, é só o início de uma jornada que vai nos conduzir a um ponto onde, sem nenhuma contradição, nós vamos atingir um tal ponto de compreensão que nós não vamos perdoar mais ninguém, porque nem sequer chegaremos a nos ofender. Muito obrigada a todos pela atenção. Que Jesus nos abençoe.